Aonde que você enxerga essa intersecção entre o direito e a emoção? Entre a razão que está no direito e a emoção que conduz as atitudes humanas e ela se conformando para uma decisão jurídica, para uma tomada de decisão na área do direito? Olha, tem várias pesquisas nesse sentido, né, falando dessa questão muito subjetiva do direito, que a gente acaba ignorando muitas vezes na faculdade, que a gente acaba ignorando quando a gente pensa nesse discurso mais oficial do direito, que o direito é razão, quando na verdade nem sempre é isso. Né? Quando a gente pensa em tribunal do júri, por exemplo, o júri é muito mais convencido, às vezes, pelas emoções que os advogados ou promotores colocam na audiência, do que necessariamente se a pessoa cometeu ou não cometeu o crime. Tem advogados, advogadas que eu conheço que, né, atuando como defensores ou como advogados da parte, quando começa a audiência, abraça a mãe do acusado para gerar aquela emoção assim de, nossa, tá vendo, ele tem uma mãe, ele tem uma família, se ele tem uma mãe, ele não pode ser uma pessoa tão ruim assim, a advogada abraçou a mãe dele, então a família dele deve ser uma família boa. A gente consegue ver isso em audiências de direito de família, que você vê que muitas vezes os casais estão brigando e não é o direito que eles estão querendo encontrar ali. O valor da pensão não é, nem sempre, claro, tem umas questões que o valor da pensão é o motivo da discussão, mas muitas vezes tem alguém do casal que está querendo atingir o outro através do processo porque tem questões emocionais não resolvidas. E aí o lugar da audiência é o lugar em que ela pode provocar emoção na outra pessoa. Tem algumas pesquisadoras que olham isso com relação aos ex-maridos, que eles insistem em prolongar o processo de divórcio, em ter audiência, para ele ter uma oportunidade de ver ex-mulher e mesmo que seja para passar raiva nela, mas para ele sentir que ele está provocando emoções nela ainda. E quando a gente estuda direito de família, a gente discute muito pouco a carga emocional que está relacionada com o direito de família. A gente aprende que uma união, né, um casamento regularmente constituído vai ser dissolvido pela morte ou pelo divórcio, a união estável se dissolve ou intencionalmente ou progressivamente, mas a gente não fala do que é a carga humana que está ali naquelas pessoas. Então, eu acho que é um processo para a gente, inclusive, incluir também nas aulas de direito, na formação jurídica, essa questão do papel das emoções. Quando a gente pensa na questão do direito eleitoral, a lógica do processo todo de eleição não é necessariamente só o processo legal, mas a emoção que o candidato transmite para as pessoas. É aquela ideia de pertencimento, de um grupo, é aquela ideia de por que é tão perigoso, por que é, né, a justiça eleitoral fiscaliza tanto a questão das pesquisas de intenção. Por que tem um prazo, por que tem toda uma metodologia para ser indicada? Porque existem pesquisas que falam que pesquisas de intenção de voto às vezes influenciam mais em quem que a pessoa vai votar do que necessariamente a proposta dos candidatos. Há um viés que a pessoa quer votar em quem está em primeiro lugar por ela não desperdiçar o voto dela. Por isso que muitos candidatos sempre falam assim, pessoal, não existe voto perdido. Mesmo que você ache que o seu candidato não vai ganhar, vota nele para, né, mostrar que você está se posicionando naquela pauta, naquela agenda, para que a pessoa não fique, ah não, já que eu vou votar, pelo menos eu vou votar no que ganhou. Para aquela ideia de que no final das eleições, pelo menos eu estou no time que venceu. Independente de quem que eu votei, eu estou no time que venceu. E a gente trabalha muito pouco isso, né, porque é muito mais um aspecto político do que jurídico. A gente tem a questão da questão das emoções, até no processo de julgar. Claro que tem críticas, né, com relação a essa linha de pesquisa, a lógica do realismo jurídico, mas tem algumas pesquisas que falam que até o momento em que o juiz decide, tem publicações nesse sentido, que se ele decide com fome, ele vai negar os pedidos, se ele já comeu, se já almoçou, ele vai ser favorável aos pedidos. Tem uma pesquisa, mas ela tem algumas críticas por questões metodológicas, mas que falava da questão de doce. Se você fosse numa audiência e desse água para as partes, a audiência de conciliação não teria tantos frutos quanto se você desse um suco de uva, que tem mais açúcar, tem mais doce, a pessoa por ter consumido mais doce estaria mais disposta a fazer um acordo. Então tem muitas questões emocionais, muitas questões cerebrais que a gente não se liga para pensar no direito. A questão emocional desses processos, da construção mesmo, até da lógica de crime, são aspectos que a gente, né, com o avanço da ciência, a gente está complexificando e que começa a colocar o direito em xeque. Aquela ideia do direito racional, da conta, do direito objetivo, ele vai ficando meio de lado e é por isso que é importante a gente começar a trazer outras ciências de novo. A discussão da ética, né, que é a discussão da política, a discussão da psicologia junto do direito, que acho que todos esses saberes ajudam a gente a pensar num direito que realmente vai servir para os dias de hoje. Então acho que tem vários aspectos assim que dá para pensar nessa coisa da emoção. Tem um autor
latino-americano mesmo, que ele tem uma pesquisa falando sobre a democracia emocional, que é a ideia de qual que é o papel das paixões, das emoções dentro de uma democracia. Que a democracia não é só um processo formal, não é só eleição, não é só cálculo de maioria, é muito uma questão de emoção e são emoções que o direito costuma negar que existe e aí são coisas que influenciam todo o processo democrático, influencia nessa lógica de polarização e que o direito, por não ver emoção, por se ver muito sério, né, muito racional, ele acaba ignorando esses aspectos e aí são coisas que a gente poderia aproveitar na discussão do direito e a gente deixa passar. E aí eu acho que tentar trabalhar isso é importante e nessa via, né, de pesquisa de educação e direito eu tento trazer mais um pouco para a gente ter um pouco mais de liberdade para desenvolver esse tipo de raciocínio.